Bem, perder dinheiro em cripto, toda a gente acha que isto é obrigatório para vocês começarem a entrar neste mundo. Eu próprio achei que isto era obrigatório, tanto que é assim, em 2021, para quem me conhece, já sabe que eu fiz centenas de milhares de euros, aliás, mais de 100 mil euros na realidade, ok, centenas de milhares de euros parece mais do que é, mas fiz mais de 100 mil euros e acabei por perder bastante desse dinheiro. Eu diria que parcialmente até porque eu tinha esse mindset que era preciso perder para aprender. Mas a realidade é que hoje em dia fazer isto não faz sentido. Existem várias formas de vocês conseguirem evitar perdas gigantes e este vídeo vai-vos explicar exatamente como é que vocês podem fazer isto. Desde que eu entrei no mercado já perdi muito dinheiro, já fiz muito dinheiro e fui sempre apontando as coisas que funcionaram e que me ajudaram a realmente perceber como é que funciona este mundo para não perder dinheiro. Lembrem-se, sempre que nós estamos neste mercado, o nosso objetivo é tirar o máximo que conseguimos do mercado. Nós não somos amigos do mercado, nós não estamos aqui para dar hold a coins e ser amigos do pessoal que as criou, ou o que seja, nós estamos aqui para entrar, tirar dinheiro e voltar à nossa vida com o máximo de lucro possível e com as menores perdas possível. Quero começar por dizer uma coisa, nós obviamente vamos acabar sempre por ter algum tipo de perdas e isso aí é óbvio, no entanto não precisam de ser perdas gigantes e neste vídeo então vamos aprender, ou eu vou pelo menos dizer-vos as coisas que para mim mostram como evitar estas perdas. E isto acaba por ser simples, ok? Como é que isto funciona? Primeiro de tudo, vocês têm de perceber que o mercado funciona em ciclos, certo? E porquê é que isto é tão importante e porquê é que eu estou a dizer isto no início do vídeo? Porque se vocês não perceberem em que parte do ciclo é que vocês estão, vocês vão ter atitudes erradas. Por exemplo, aqui onde eu estou a mostrar neste gráfico, vocês podem ver, se eu tivesse dado hold a algum momento desde este topo, eu teria só perdido dinheiro, e mesmo que eu quisesse voltar a recuperar o dinheiro que eu fiz aqui, olhem quanto tempo é que eu não tinha de esperar, literalmente mais de 1000 dias, tinha de esperar este tempo todo para recuperar o dinheiro, ok? Depois deste topo nós caímos 76%. Assim, é fundamental que vocês percebam se nós estamos numa altura em que o mercado está propício a subir ou se está propício a descer. Existem um monte de teorias, não vou entrar a fundo, certo? O ciclo dos 4 anos, existem um monte de coisas que vocês podem estudar, que vos podem ajudar sobre isso, mas eu não me vou incidir tanto nisso neste momento, vou-me focar mais e falar na realidade sobre o tema que eu acredito que seja o tema mais importante em tudo que tem a ver com cripto, que é vocês perceberem como lidar com o emocional e como é que a maioria das pessoas e até mesmo instituições pensa. Se vocês entenderem como é que a psicologia das pessoas no geral funciona, vocês vão entender como é que os mercados funcionam. E para isso eu vou dar aqui um exemplo que eu gosto de dar sempre, porque para mim é o exemplo perfeito de como funciona a psicologia das pessoas que estão neste mundo, que é o exemplo do verão de 2024, ok? Foi o ano passado. Bem, vocês podem ver, nós estivemos aqui neste range durante mais ou menos, não sei, mas uns bons meses, ok? Estivemos aqui nesta zona durante uns bons meses. E quando nós entramos nesta zona, nós já tínhamos tido uma subida, na realidade, bastante significativa. Ou seja, já não era propriamente o início do ciclo, já tínhamos tido aqui uma subida desde os lows dos lows de 346%. Mais uma vez, é importante que vocês percebam na mesma que isto é uma coisa que está a acontecer. Existe pessoal que entrou lá em baixo aos 18k e já está a ganhar 300 e tal % na sua posição. Tem que ter sempre isso no fundo da vossa mente. No entanto, neste momento, com o contexto macro, vocês também poderiam tirar a conclusão de que não era o fim deste ciclo. E porquê? Não faria sentido de acordo com o 4-year cycle, não fazia sentido de acordo com a liquidez mundial e não fazia sentido de acordo com o gráfico. E agora vamos ver aqui uma coisa que é o que eu acho engraçado, que é o quê? Sempre que vocês têm um movimento destes para cima e depois começam a ter uma queda, o pessoal começa com as teorias de que acabou o ciclo, que já não vamos continuar a subir, e também já agora isto acontece ao oposto também, quando vocês têm um topo e começam a descer, o pessoal começa a dizer que vai subir outra vez e vão conseguir ainda vender mais acima, e depois aquilo só desce. E por isso, como é que vocês olham para este gráfico e percebem como é que funciona a psicologia humana dos investidores normais em cripto? Ok, vamos assumir que vocês tinham comprado aqui em baixo, ou se calhar até não, vamos fazer isto de forma mais engraçada. Vamos supor que vocês começaram a prestar atenção nesta zona aqui, que é o normal, isto subiu muito, toda a gente começa a ouvir falar sobre cripto. E portanto, quando nós chegamos aqui aos 60k, perto do último all-time high, vocês começam finalmente a prestar atenção. Ok, cripto está de volta, será que isto vai continuar a subir? Será que não vai continuar a subir? O que é que acontece? Eu tenho, como vocês como investidores normais, pessoal que não sabe muito se calhar sobre, ok, vocês vão entrar no mercado nesta zona, ok, e isto é ser simpático, se eu quiser ser realmente honesto, provavelmente vocês vão entrar no mercado mais ou menos aqui, nesta zona, e depois vocês vão ver que nós consolidamos aqui um bocado.
que é que acontece depois? Depois de vocês terem entrado aqui no mercado, nós temos a primeira queda. O que é que vocês pensam aqui? Estamos a ter uma queda, mas isto é uma correção normal, daqui a nada nós vamos, obviamente, continuar a subir. Correto? E, efetivamente, vocês até acabam por ter algum tipo de sorte. Isto até acaba por, efetivamente, subir, ok? No entanto, isto subiu não o suficiente para vos fazer felizes, e por isso vocês acabam por cometer um erro e não vendem a posição aqui, e isto volta a descer ainda mais, ok? E aqui vocês já pensam o quê? Ok, eu não vendi lá em cima e isto acabou por descer ainda mais do que tinha descido antes. Será que o ciclo acabou? Será que já não vamos ter novos highs neste ciclo? Será que é boa ideia eu vender a minha posição aqui? Provavelmente não, mas é assim, vou dar hold mais um bocado, não vou vender já, caso isto ainda tenha mais uma perna, ok? E depois, efetivamente, até temos mais uma perna, ok? Só que, mais uma vez, vocês ficam com uma ganância do caralho e vocês não vendem aqui. Vocês aqui, neste nível, outra vez, já estão a pensar que vamos para o all-time highs, que vai continuar a subir, que nada pode cair e que o mundo funciona dessa forma, que o mercado funciona assim e que vos vai dar os lucros que vai mudar a vossa vida. Até que, depois, acontece uma coisa que eu gosto de chamar de uma vela de capitulação, ok? E eu até vou pôr isto a dourado, que eu acho que é importante. Aqui nós temos uma vela de capitulação, que é quando toda a gente começa efetivamente a pensar se o mundo está a acabar e se o ciclo acabou. Eu lembro perfeitamente quando isto aconteceu, eu estava de férias, estava num cruzeiro na altura, e toda a gente e as suas mães estavam a chorar que o mercado ia estourar, que nós já íamos voltar aos 30 mil, que tinha acabado a bull run, que já não íamos a novos all-time highs, porque, olhem isto, ok? Nós tínhamos acabado de passar os all-time highs do ciclo passado, nesta zona aqui, ok? E portanto aqui já toda a gente estava a pensar, ok, este topo aqui foi o topo do ciclo, não vamos voltar lá acima. E vocês, como alguém comprou nesta zona aqui, já estão a pensar, bem, isto realmente caiu, é melhor eu provavelmente sair, porque isto ainda vai a 30k, e se for a 30k, ao menos eu efetivamente perco dinheiro aqui, mas vou vender e compro lá em baixo, não há problema. E o que é que acontece? Quem tem sorte nem vende aqui e consegue até vender no topo do próximo bounce que nós tivemos, ok? Aqui. Quem tem azar vai vender a posição realmente aqui, mas mesmo que vocês vendam aqui é a mesma coisa, porque depois o que é que acontece? Isto volta a cair e vocês pensam, ok, caiu e já está a começar a queda em direção aos 30k, felizmente eu vendi e agora posso comprar mais em baixo quando isto for aos 30k, até que, voilá, o que é que acontece? Não existe 30k e nós aqui temos, ok? Temos um ponto onde as coisas realmente mudam, ok? E depois vocês podem ver, quem fez o que eu mostrei nesta situação aqui atrás, literalmente vendeu antes de termos uma subida de mais 102%. E o que é que isto é engraçado? Que isto aqui não é uma situação única, ok? Isto é uma situação que acontece muitas vezes no mercado. E aliás, eu vou-vos mostrar isto em tempo real. Por exemplo, vamos lá começar a fazer isto outra vez. Se vocês fizeram isto, Bitcoin passou os 100k, ok? Vocês começaram a prestar atenção ao mercado, provavelmente, é assim, eu vou ser simpático e dizer que não prestaram atenção aqui em cima, mas começaram a prestar atenção mais ou menos algures nesta zona, quando tivemos uma correção, e isto é ser simpático, ok? E depois é literalmente a mesma história, vocês compram e pensam, ok, é uma correção normal, não há problema, eu vou segurar, isto de certeza que agora vai a 150 mil, certo? Não há problema. E depois, efetivamente, nós temos uma subida e vocês já começam todos outra vez a ficar gananciosos. Até que depois acontece outra vez uma queda que é realmente grande e que já começa a assustar a maioria das pessoas, que é esta queda que nós tivemos agora aqui. Já ninguém estava à espera que isto efetivamente fosse aos 76k, ok? Já está toda... E depois quando nós chegamos aqui, as pessoas começam a capitular, as pessoas começam todas a gritar quando vocês vêm aqui, vamos a 70 mil, Bitcoin acabou o ciclo, o high já foi feito em 110k, acabou e já não há mais highs neste ciclo. Pronto, a história do costume que eu já falei agora sobre. Até que, possivelmente, ok, isto ainda não aconteceu, portanto não posso estar a dar com certezas, possivelmente existe um ponto de viragem e depois a real run começa. E vocês começam a olhar para isto e começam a perceber o que é. Notam como um investidor normal, uma pessoa que não está muito dentro de cripto, que simplesmente mete dinheiro quando eu falar sobre, perde dinheiro. Eles entram aqui em cima, vendem com medo que nós vamos cair mais abaixo e que vão comprar mais abaixo ainda, e depois eles já estão fora do movimento, ou porque já perderam dinheiro, ou porque acreditam que vai mais abaixo, ficam fora do movimento real quando ele acaba por efetivamente acontecer.
E então, qual é que é a chave que vocês têm de ter para não perder dinheiro em cripto? É simples e isto é super fácil se vocês começarem realmente a fazer, que é muito difícil porque muita gente não faz, mas que é prestar atenção quando ninguém está a prestar atenção aos mercados. Quando os mercados estão quietos, quando ninguém está a falar sobre cripto, é quando vocês têm de realmente estar atentos ao que está a acontecer. Isto é o indicador mais simples que existe, literalmente sempre. Para adicionar a isto ainda, quando vocês ouvem que o mundo está a acabar, por exemplo, como tivemos agora nesta última queda com as tarifas, o que é que seja, quando o mundo está a acabar é porque é a altura de vocês começarem a considerar entrar no mercado. É literalmente sempre a mesma coisa e se vocês seguirem esse sistema vai correr bem. E exatamente o oposto também para venderem. Se vocês começarem a ouvir toda a gente a dizer que vai ficar rica, toda a gente a falar sobre cripto, é a altura de vocês começarem a pensar em pelo menos tirar algum profit, nem que seja algum profit parcial. É a mesma razão pela qual eu agora consegui apanhar esta long em Bitcoin, vocês podem ver, apanhamos esta subida toda. Eu comprei um monte de Solana nesta última queda aqui em baixo, entre os 105 e os 110, comprei um monte de Sui aqui em baixo, com o setup já todo pronto nesta zona aqui. Isto não fica mais fácil, ok? Mas para dar-vos ainda mais um bocado de informação do que é que eu acho que vocês devem fazer efetivamente para vender quando a altura chegar, o que é que eu acho que vocês devem estar atentos. Vamos pegar outra vez no exemplo mais simples de sempre, que é, por exemplo, aliás, vamos fazer uma coisa mais engraçada. Vamos mesmo até a Bitcoin outra vez, ok? A Bitcoin no último ciclo, em 2021. Como é que vocês sabiam que vocês deviam de ter vendido aqui a vossa posição? É super simples, tivemos uma quebra de estrutura. Ok, não vou dizer que é super simples, porque assim quando está a acontecer é mais difícil, mas se vocês forem lógicos o suficiente, vocês vão perceber que isto funciona assim. Vocês tinham aqui o all-time high, nós fomos testar e fomos acima, tivemos uma deviation, esperem lá, tivemos uma deviation acima do all-time high, ok? Não conseguimos segurar este suporte que era super importante e por causa disso nós caímos. Quando nós perdemos este low aqui, ok? Nesta zona aqui, porquê? Porque perdemos, lá está, este low que era super importante, na minha opinião era a altura de vocês saírem da posição, porque tivemos então uma quebra de estrutura. Se vocês fizerem isto, vocês vão sair melhor do que 95% das pessoas. Tudo o que vocês têm de fazer é o que nós falamos sobre no início do vídeo, controlar as emoções, perceber que quando toda a gente está a berrar que é uma boa altura de entrar, é a altura de sair, perceber que quando toda a gente está a achar que o mundo vai acabar e que vamos cair ainda mais, que isso provavelmente é um fundo, e juntarem isso com sair totalmente do mercado quando vocês veem realmente uma quebra de estrutura deste tipo em time frames grandes, como por exemplo o diário, vocês vão sair melhor do que toda a gente normal em cripto. Isto é super simples, não compliquem e vocês vão sair. Bem, se vocês quiserem saber também quando é que eu estou a sair, o que é que eu estou a fazer pessoalmente, podem entrar na comunidade, é o primeiro link aqui em baixo. E ainda melhor do que eu, existe um monte de gente lá que sabe o que é que está a falar, temos mais de 3 mil membros, vocês vão estar sempre com updates diários de tudo o que está a acontecer e de qual é que é a nossa visão sobre o mercado, ok? Temos lives quase diárias. Por isso, se tiverem interesse, o link vai estar lá em baixo. Se não, espero que gostem do vídeo e vejo-vos para a semana no próximo, ok? Obrigado.